Olá, olá, meu povo amigo, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus sonhos. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma bela terça-feira abençoada, cheia do favor, cheia da graça, cheia da bondade de Deus, em nome de Jesus. Mais uma live, mais cartas de Deus ao seu coração, mais gotas de graça para você, gotas de graça, gotas do poço. E esse poço é extraordinário, profundo, imensurável, é algo que não dá para medir, imensurável. Poço do amor de Deus é extraordinário, é maravilhoso, inesgotável, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre Cristo. Todo dia é Cristo, né, irmão? Mas é bom demais, né? A gente não cansa de Cristo. Eu às vezes fico pensando, sabe? Quando era novo convertido, eu vi algumas pessoas e não só novo convertido, né? Vem quando a gente ouve algumas pessoas lamentando, reclamando da vida cristã. Eu me lembro uma vez eu estava no Goiás, numa cidade do Goiás, lá em Rio Verde, no Goiás, e eu visitando uma senhora. Aquela senhora disse assim: pois é, meu filho, é difícil demais, a vida é uma tristeza, né? E ela falou assim: pois é, eu só não morro primeiro porque é pecado. Segundo, ela cuidava de 2 netos, né, gêmeos, né? A sua filha teve os netos e passou para ela cuidar. E falou: e a outra razão porque eu não vou morrer, porque tem que cuidar dessas 2 crianças, 2 garotos lindos, né, gêmeos. E aí toda vez que eu chegava lá: como é que tá? Tamboinho, tô escapando, né? E aquilo me constrangia, sabe? Aquilo me deixava eu inconformado. Até um dia eu falei para ela: minha senhora, minha irmã, com todo carinho, a senhora vai parar de falar dessa forma, tá? Quem escapa é filhote de passarinho, né? Quem escapa é os animaizinhos do mar, da selva, da floresta, né? Porque tem os predadores, toda aquela situação, não tem quem protege, não tem quem guarda, não tem quem alimenta. Aí vive pela sorte, vamos dizer assim, aí escapa, né? Aí quando um animalzinho se torna adulto, aí alguém pode chegar para ele e falar assim: campeão, você teve sorte, você escapou da guerra, né? Mas hoje, queridos, é diferente conosco. Eu quero te dizer, com todo carinho, eu quero te dizer que você hoje não está mais lutando para sobreviver ou simplesmente para escapar, porque aí você anula tudo aquilo que Cristo fez por você. Se você vê a vida por essa configuração de que seus esforços hoje vai simplesmente fazer com que você escape, tá? Seus esforços, suas disciplinas irá te salvar, então me desculpe, mas para você o Calvário não tem significado e nem valor. Porque biblicamente o que nós entendemos, meus irmãos, agora na nova aliança? Agora na nova aliança simplesmente nós entendemos uma coisa: que Deus já nos escolheu. Você é um escolhido. Bate no seu peito e fala assim: eu sou um escolhido, né? Grande amigo Jamiro, meu irmão, camarada, grande abraço. Olha só, você é um filho amado de Deus, você é um escolhido, né? Você é alguém que foi planejado por Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas estão vivendo a vida que Deus planejou para elas. É claro que muitos estão vivendo alheios, à margem desta vida. Mas eu quero te dizer que quando alguém entende, por isso que o Senhor Jesus fala lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe ela. Um grande abraço aí para a família. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque de fato, meus irmãos, quando nós conhecemos essa verdade, ela nos liberta. E essa libertação, escute-me, claro, é uma libertação, a gente sabe, de
de demônios, de males, de etc, etc. Mas a principal libertação, sabe qual é? A libertação da nossa consciência, como Paulo fala, libertação da nossa mente, libertação do nosso coração, sabe? Libertação dessa vamos usar aqui o termo bem religioso, né? Da brecha que a gente dá, queridos. Como Jesus fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Que o problema todo, sabe qual é? É que a gente dá lugar, a gente não vigia. E quando eu digo dar lugar, não estou falando de pecado aqui não, eu estou falando de simplesmente não crer naquilo que Deus já nos deu. Você sabia que o maior pecado, ou o primeiro pecado lá do Éden, não foi nem a desobediência? Não foi nem a desobediência? O primeiro pecado lá do Éden, Adão e Eva, foi não crer no que Deus falou. Quando eles duvidaram da palavra de Deus, do que Deus falou, aí sim eles desobedeceram, quer dizer, eles comeram lá do fruto. Mas se você observar a sequência, tudo começou em não crer na palavra de Deus, em não crer no que Deus disse. Deus disse, mas a feiosa lá, a serpente disse, e eles acreditaram mais no que a serpente disse, falou, do que no que Deus falou. Percebe? Quer dizer, foram incrédulos em relação a Deus. Por isso que Jesus um dia ficou bravo. Falou assim, geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Então estamos vivendo esse tempo, onde a geração incrédula, nós, gospel, né? Aleluia, paz do Senhor. Irmãos, a geração incrédula hoje, a gente acha, nós como os gospels, né? Que é os não crentes, os não cristãos. Na verdade, somos nós também. Muitos de nós, muitas das vezes, somos incrédulos. Deixamos de acreditar na veracidade, na grandeza, na beleza de Cristo, irmãos. Como essa senhorinha lá do interior, lá do Goiás, lá, estava ali recebendo Cristo, falando com Cristo e lamentando a vida. Então, nessa manhã, eu quero deixar aqui lá em Levítico capítulo 1, versículo 13 e Efésios, que também é o cumprimento, vamos dizer assim, a mesma referência. Olha só o que diz lá. Versículo Levítico capítulo 1, versículo 13. Olha só que maravilha, essa palavra é poderosa. Levítico 1, e é meio estranha, mas é poderosa. Depois você vai entender, tá? Olha só, a fressura, ou as entranhas, ou os intestinos, podemos dizer assim, as pernas, ele os lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo e queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada em cheiro, suave e agradável ao Senhor. Em Efésios, lá diz o seguinte: andai em amor como Cristo nos amou. Vamos lá, Efésios 5:2, carta de Deus para nós. Meu Deus do céu, poderoso. Eu fico empolgado com a palavra, meus irmãos, porque é maravilhosa. Olha o que diz aqui: andai em amor. Olha só, andai em amor como Cristo também vos amou. Então está dizendo andar, viver. Então essa questão aqui de, sabe, não é só Deus abençoe, rei das camisas. Olha só, não é só muitos falam muito do amor sentimento. Ok, beleza, tá certo, faz parte também. O amor, ele é um sentimento, não se resume num sentimento, mas ele passa pelos nossos sentimentos, porque quando você está amando alguém, você está demonstrando. Agora eu digo só que o sentimento, ele é simplesmente uma consequência. O amor, ele precisa vir antes, ou melhor, o sentimento, como posso explicar melhor? O verdadeiro amor tem sentimento, tipo assim, ele tem sentimento. Agora, sentimento não é amor, tá? Ele tem sentimento. Agora, sentimento não é amor. O amor não é um mero sentimento, ok? Tá bom? Porque muitos só sentem, outros nem sentem. Mas eu quero te dizer, independente se você sente ou não, ame. Deixa o sentimento vir depois, tá bom? Comece a amar, decida. Aos casados aí: ah, Macedo, o amor esfriou, não estou sentindo mais nada. Pois é, continue amando sem sentir. Continue amando sem sentir. Pois é, que aí o amor virá. Amor é igual um jardim. No jardim você pega um terreno, começa a plantar, regar, cuidar, proteger, adubar. Daqui a pouco floresce, tem flores, perfume para você, ok?
Então podemos dizer que esse perfume, a beleza do jardim, é o sentimento. Agora o amor é o jardim. Amém? Então cultive na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais. Não espere o sentimento, cultive. O sentimento vem depois, tá bom? Mas olha só, andar em amor como Cristo também andou. Então Cristo viveu, Cristo andou. Então aqui temos um verbo, andar, né? Movimento, dinâmica. Então o amor precisa ser de fato dinâmico. E diz assim, como Cristo também vos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Deus, o Senhor Jesus já foi apresentado, já foi oferecido a Deus em cheiro suave. E eu quero dizer para você o seguinte, nesta manhã, Deus, Ele tem reservado para você a herança de Cristo. E deixa eu passar para você aqui, baseado nessa profecia, ou nessa palavra aqui do Velho Testamento, que está dizendo aqui que o sacerdote iria apresentar tudo ali, iria cortar a cabeça do animal. Esse animal, era um cordeiro, era lá um animal, e esse animal representava Cristo. E esse animal, o que ele fazia? Cortava a cabeça, ele matava o animal primeiro, né? Matava o animal, cortava ali o pescoço do animal, diante de Deus, derramava o sangue. Aí depois ele pegava esse animal, esse cadáver de animal, e o que ele fazia? Cortava a cabeça, está dizendo, abria ele, tirava as vísceras, tirava ali os intestinos, as entranhas, tá? Tirava ali a gordura, né? Porque nas entranhas ali, nas vísceras tem muita gordura, chama redenho, né? Ou vamos pular a gordura lá. E depois o que ele fazia? Ele cortava também as pernas e oferecia tudo a Deus. Então, vamos dizer assim, ele faz igual, vamos usar aqui, igual um açougueiro faz, né? Quem trabalha na casa de carne, ele esquarteja o animal, né? Ele é meio pesado isso aqui, né? Mas você que é de fazenda, aí, você que morou em roça, sabe como é que faz, né? Pega uma galinha, um frango ou um cabrito e faz isso, mata ele, corta o pescoço, matou, depois esquarteja, corta a cabeça, corta pernas, abre ele, tira tudo de dentro, enfim, separa tudo. E isso o sacerdote ele fazia. Então era algo bem assim, né, tenso. Pegava tudo isso, Deus abençoe, Daiane, você e sua casa. E ele pegava tudo isso e oferecia sobre o altar. E a Deus, e era como cheiro suave, agradável a Deus. Tá, você diz, mas que Deus não tinha muito bom gosto, né? A fumaça dessas partes, desses órgãos queimando, como é que isso é agradável a Deus? Primeiro que é feio, segundo queimar isso, fumaça catinguda, né? A fumaça fedida, e Deus acha isso cheiroso, suave, gostoso, maravilhoso, agradável. Como é que é isso, Macedo? Pois é. As coisas de Deus é pela fé. Queridos, quando Deus nos chama, olha só, quando Deus nos chama para vivermos pela fé, é porque Ele primeiro vive pela fé. Você está me entendendo? Por isso que ser imitadores de Deus como filhos amados. Quando Deus nos chama para viver pela fé, guarde isso aí. Ele primeiro vive pela fé. O nosso Deus é um Deus de fé. Quando Deus disse a Abraão, parabéns meu filho, parabéns, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que Deus disse isso a Abraão? Você, cara, você, meu filho, você entendeu, Abraão, você entendeu sobre a fé. Abraão foi o primeiro homem a viver a fé do tipo da fé de Deus, meus irmãos. Eu quero dizer, muitas pessoas às vezes batem no peito, a minha fé, eu tenho fé. Não, a fé é de Deus. A fé é de Deus, Ele nos dá, coloca no nosso coração. A fé é de Deus. E a fé que de fato opera, a fé que manifesta, a fé que abençoa, a fé que transforma, é a fé do tipo de Deus. Começa em Deus, passa por nós e volta para Ele. Por isso que tudo aquilo que é produzido a partir de você não serve para nada. É palha, é feno, é madeira. Agora aquilo que começa em Deus, passa para você,
Ô irmãos, aí volta para ele, é pedra preciosa, é ouro, é prata. Então eu quero desafiar você a ter revelações de Deus, do coração de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. E aí, para a gente andar aqui e finalizar, essa referência que diz aqui, que o sacerdote iria pegar esse animal, cortar essas partes, oferecer a Deus, e era tudo agradável. E lá em Efésios fala que Jesus se entregou a si mesmo com oferta, como sacrifício, como oferta em cheiro suave, agradável a Deus. Como é que isso? O que significa? Significa, irmãos, que de fato aquele animal era Cristo. Só que quando Deus estava olhando para aquele animal, Deus estava olhando para Cristo e olhando para você. Escuta, porque quando Cristo estava lá no Calvário, a Escritura diz que Deus não conseguiu contemplar a Cristo. Vocês sabem disso. Agora que Jesus estava lá no Calvário, Jesus gritou e disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu te pergunto, por que Deus abandonou Jesus? Por que o Pai, Deus, naquele momento, na hora que Jesus mais precisava, e de fato era, a hora mais angustiante, mais terrível, o Pai não conseguiu olhar para ele. Sabe por quê? Porque naquele momento estava sobre Jesus o meu e o teu pecado. Naquele momento, o Pai estava punindo, escute isso aqui, ó, os meus pecados em Cristo. Talvez você nunca ouviu isso, mas naquele momento o Pai estava punindo os meus pecados em Cristo, meus irmãos. Escuta, eu quero te falar uma coisa. A gente sempre fala da dívida com o diabo. Sim, são duas dívidas. Uma com o diabo. Você sabe que Adão nos vendeu para o capeta, para o inferno, né? Mas Cristo resgatou, amém? Lá em Colossenses fala que Cristo riscou a nossa dívida que nós tínhamos. Riscou, pagou a dívida com o inferno. Mas nós tínhamos uma outra dívida, irmãos, que era mais... Esta era a mais terrível, ou a pior de todas as dívidas, a dívida para com Deus. E não tinha como pagar. Impagável. Mas Jesus Cristo tomou a decisão de pagar. Por isso que hoje, olha aqui para mim, você, escuta, você que crê em Cristo, você é de Deus. E eu quero te dizer que Cristo te comprou para Deus. Então viva a sua vida em paz, para de viver ansioso, angustiado. Meu Deus, estou sozinho, o que faço da minha vida? As coisas dão errado, o que será da minha vida, do meu futuro? Para com isso, você tem um dono, você tem alguém que cuida de você. Alguém te comprou, e não comprou com dinheiro, bagatela não, comprou com a própria vida dele. Alguém te comprou caríssimo, comprou com o seu próprio sangue. E se alguém comprou com o seu próprio sangue, vai valorizar, vai cuidar, vai suprir. Eu tenho um filho, e se precisar eu dou minha vida por ele. Por quê? Porque ele tem valor para mim. Entende? Saiu de mim, por isso eu valorizo. Entende? Eu quero te dizer que você saiu de Deus duas vezes. Primeiro, vai lá, escuta isso aí, ó, a chave aí. Primeiro você saiu de Deus lá no Éden, quando Deus criou Adão. Só que Adão se deserdou. E de novo você saiu de Deus agora em Cristo. Da primeira vez, Adão jogou tudo pelos ares. Mas agora eu quero te dizer que você saiu de Deus através de Cristo. Jesus Cristo deu a vida dele, o sangue dele foi oferecido como esse animal, sabe, sobre o altar. Ele foi queimado, ele foi queimado pelo fogo. Escute isso aqui, Jesus foi queimado pelo fogo divino. Jesus foi consumido no altar. Irmãos, aquela cruz era um altar onde Jesus foi consumido. Jesus foi consumido ali pela justiça divina, o fogo divino. Eu quero dizer, quem matou Jesus, irmãos, olha aqui para mim, não foi os soldados, não. Quando os soldados chegaram lá, o ladrão estava vivo, Jesus estava morto. Porque o Pai puniu Cristo no meu lugar e no teu lugar. Hoje eu tenho vida, e você sabe por quê? Porque Cristo morreu. Então a vida que você tem hoje, meu irmão, minha irmã, não é sua, ela é de Deus. Por isso nós somos a justiça de Deus em Cristo. Somos a justiça de Deus em Cristo.
Tem nada que vangloriar, como Paulo fala. Não tem nada. Tudo tem a ver com ele. E deixa eu fechar. Meu Deus, eu começo a pregar, né? Então vamos lá. O animal lá foi apresentado, foi cortado. Primeiro, a cabeça daquele animal representa o quê? Ele era agradável a Deus, a cabeça queimando, irmãos. A cabeça de uma ovelha, de um cabrito queimando, e é agradável a Deus. Sabe por quê? Porque aquela cabeça representava a mente de Cristo. A cabeça de Cristo foi oferecida para que hoje eu e você tenhamos a mente de Cristo. Hoje eu e você somos abençoados, somos inteligentes, somos iluminados, somos guardados, somos pessoas nobres, tá? Você não é aí um tapado, né? Deus abençoe, Josi. Você não é um, sabe, vou usar a palavra bem aberta aqui, português rasgado. Você não é um burro, sabe, um retardado. Você não é alguém, sabe, que não sabe nem falar com Deus. Pelo contrário, quer dizer que você é alguém, um filho amado de Deus que tem o Espírito Santo. Você é nobre, você é zeloso, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa abençoada. Você é a pessoa que cuida sim da sua vida, cuida da sua família. Você não é esse lambão, né, que às vezes você pensa o que as pessoas dizem que você é. Você é uma pessoa especial, porque Deus te comprou e tem tudo a ver com Ele. Não é porque você é alguma coisa, não somos nada, irmãos. A Bíblia diz que a nossa justiça lá em Isaías é como trapo de imundícia. A justiça que nós temos hoje é de Cristo. A nossa é como esterco, Paulo fala, para não usar aquele nome, né, bem popular, esterco, para não usar aquele nome que começa com B, né? A nossa vida é exatamente, somos um esterco, como Paulo fala. Mas graças a Deus, que Deus se agradou e tomou a decisão de vir morar dentro de nós. E este vaso, que era para ser um vaso de desonra, hoje somos um vaso de honra. Amém? Um vaso de honra, um vaso precioso. Aleluia. Vamos fechar para a gente encerrar. Então a cabeça representa Cristo, representa a mente de Cristo que eu e você temos hoje. Segundo, a gordura que o sacerdote oferecia. Aquela gordura, na Bíblia, lá, por exemplo, em Gênesis 45, 18, fala sobre as gorduras do Egito, que Jacó e sua família iria para o Egito e iria desfrutar das gorduras do Egito. Gordura fala das riquezas. Eu quero te dizer que essa gordura aqui fala das riquezas de Cristo. Então eu quero te falar que em Cristo hoje você tem as riquezas de Deus, tá? Através de Cristo você tem acesso a todas as riquezas de Deus, tá? Você não é um paupérrimo, um miserável, um abandonado não, tá bom? Porque você tem as riquezas de Deus em Cristo. Está desempregado? Fala, papai, sou teu filho, manda um emprego aí. E antes do emprego chegar, talvez está a caminho, manda gordura, manda provisão, Senhor, suprimento, em nome de Jesus. Irmãos, creia, o nosso Deus é o Deus do milagre. Ele é o Deus dono do ouro e da prata. E eu quero te dizer que Ele tem gordura, riquezas, prosperidade, provisão, suprimento para você e sua casa, sua família. E último aqui, penúltimo. Entranhas e intestinos, ou vísceras, ou fressura, como está escrito aqui no livro de Levítico 1:13. Isso fala de quê? As vísceras, as entranhas, os intestinos do animal. Então o sacerdote tirava aquilo também, lavava e tal, colocava ali sobre o altar e oferecia. Isso fala dos sentimentos de Cristo. A palavra diz que tenhamos os mesmos, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que hoje eu e você temos o mesmo sentimento de Cristo, a compaixão, o amor pelo perdido, o amor pelo órfão, o amor pelos indefesos, entende, irmãos? Como agora aí aprovou esses dias o negócio de aborto aí na Argentina, né? Infelizmente, né, nos Estados Unidos agora também vai voltar. Tava parado esse negócio aí, agora vão voltar. Quer dizer, as crianças, bebês, né, são inocentes. Então nós temos compaixão. Por isso que nós somos contra o aborto. Contra. Somos a favor dos indefesos. Mas que haja em vós o mesmo sentimento. Sentimento de quê? Sentimento, irmão. Sentimento bom.
que haja no nosso coração um sentimento bom. E quando eu falo sentimento, eu não falo um sentimento carnal, mas um sentimento, como voltando lá de novo, sobre o amor, decisão de amar. Não é estou sentindo emoção, não, é a questão de decisão. Se sentir, mas um sentir de decisão. Agora, o que é interessante é o seguinte: a gente sabe que as pessoas que vivem de forma descontrolada emocionalmente ou sentimentalmente, elas acabam sendo adoecendo. Você pode olhar, toda pessoa que tem descontrole emocional, sentimental, ela é uma pessoa doente. Então você quer ter saúde física, controle suas emoções, controle seus sentimentos, sabe? Porque essa coisa dos sentimentos afeta de fato o organismo, afeta o intestino, afeta, né, os intestinos, afeta tudo. Eu sei que a genética, né, por exemplo, homem e mulher, né, é muito diferente o sistema, né, do homem e da mulher, mas naturalmente, por exemplo, as mulheres têm dificuldade às vezes, por exemplo, intestino preso, por exemplo. E tudo tem a ver com o quê? Porque a mulher é muito mais emotiva do que o homem. O homem é razão, a mulher é emoção. A mulher é um poço de emoção. Então, acaba que a mulher, como ela é muito mais emotiva, é muito mais afetada fisicamente. Mas Cristo foi oferecido. E as suas entranhas foram também oferecidas. Sabe para quê? Para que eu e você hoje tenhamos sentimentos bons. Eu e você hoje temos o sentimento de Cristo. E para fechar, as pernas. As pernas eram cortadas do animal, oferecidas também. E eu quero te dizer, Cristo, Deus abençoe, filhão, beijo. Cristo foi oferecido. E as suas pernas falam do seu caminhar. As pernas de Cristo falam do seu caminhar. As pernas de Cristo falam do nosso caminhar hoje com Cristo. Assim como aquele animal foi oferecido suas pernas, eu quero te dizer que hoje Deus habilita você para caminhar o caminho de Cristo, o caminho do discipulado. Não é fácil, irmãos. Seguir a Cristo não é fácil, porque é possível, é maravilhoso, é aventura, é extraordinário. Não é fácil, porque é pela fé. É pela fé. E se eu for dizer a você aqui que fé é simples, ou melhor, não é fácil, é simples. Não é fácil, senão todo mundo estaria seguindo a fé. Mas é simples. Uma criança, ela consegue viver pela fé. Então eu quero desafiar você a olhar para Cristo nesta manhã, a olhar para Cristo nesse dia, porque em Cristo você tem todo o suprimento. Você tem uma mente sã, saudável, curada, cheia de revelações. E quando eu falo mente e coração, né? Você tem revelações de Deus, direções. Em Cristo você tem a gordura, a provisão, o suprimento. Em Cristo você tem os sentimentos dele, a saúde física, a saúde aí, o sistema imunológico bem. Em Cristo você tem pernas espirituais fortes para você caminhar. Talvez você está aí cansado, estagnado, desanimado, desmotivado. Quer dizer que em Cristo você é fortalecido. Aqueles que confiam no Senhor, né, andarão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão, subirão como asas, como águia. Meu Deus, aquele que está em Cristo. Vamos orar. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que em Cristo você é hoje sim esse favorecido, esta favorecida, este abençoado, em nome de Jesus. E que Cristo é de fato esta aroma suave ao Pai, a Deus. E você está nele. E como você está nele, a sua vida também é uma aroma suave, agradável, aprazível a Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra. Obrigado a Deus. Oh, Pai, obrigado porque a tua palavra é poderosa. Ó Deus, obrigado por cada uma dessas pessoas que me ouviram, estão ouvindo e irão ouvir. Ó Deus, e que essas palavras aí, até mesmo de exortação que o Senhor trouxe nessa manhã, seja vida para cada coração. Porque a tua palavra, ó Deus, ela é remédio. A tua palavra é espada. A tua palavra, ó Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Mas também a tua palavra é pão que alimenta. A tua palavra, ó Deus, é remédio que cura, é o bálsamo que restaura. A tua palavra é vida. A tua palavra é água que limpa, ó Deus.
em nome de Jesus. E a minha oração, ó Pai, é que cada uma dessas pessoas entenda quem elas são em Cristo. E assim como aquele animal que foi oferecido pelo sacerdote, ó Deus, estava ali a cabeça e fala da mente de Cristo. Estava lá as gorduras, as entranhas, que fala das riquezas em Cristo, da provisão na nossa vida e o suprimento. As entranhas, ó Deus, os intestinos ali, fala dos sentimentos de Cristo, Senhor. Ó Deus, as pernas ali fala do nosso caminhar, do viver em Cristo, do discipulado, do caminhar. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesta hora declarar sobre a vida desta pessoa, ó Deus, em nome de Jesus, a tua bênção, o teu suprimento. Ó Deus, e que essa pessoa não fique olhando para ela, mas que ela continue olhando para Cristo e entendendo que hoje não precisa mais, não há nada que ela venha fazer ou deixar de fazer que venha, ó Deus, mudar o amor do Senhor para com ela. Porque hoje uma coisa é certa, como está escrito na palavra, que Cristo é aroma suave e agradável a Deus. Cristo é esse aroma doce, suave e agradável a Deus. E como Cristo se ofereceu como esse sacrifício e foi agradável, e o Pai se comprasse, ficou satisfeito, Jesus atendeu a demanda, a justiça divina, e hoje estamos nele. E que cada uma dessas pessoas, Pai, entendam isso, e que hoje é simplesmente estar em Cristo e viver pela fé, desfrutar dessas bênçãos e de fato representar o amor e o reino de Deus aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, Sara. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe essa live, tá? Essa hoje foi pesada, viu? Você que não assistiu, assista desde o início. Hoje foi feijoada, né? Hoje não foi leitinho, né? Hoje foi feijoada, foi mocotó hoje aí para os irmãos, tá? Compartilhe e depois essa live futuramente estará no YouTube, Live Videira, patrocínio também, compartilhe, assista e vamos que vamos. Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.